Está começando o TV Sindicasc, um programa voltado aos servidores da assistência social e cultural e a toda a população do DF. Meu nome é Camila Inácio, estou atualmente como diretora de comunicação do Sindicasc. Hoje estamos com um convidado mais especial, que é o Carlos, que foi da diretoria de comunicação do Sindicasc também, psicólogo na Casa da Mulher Brasileira. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Camila. Hoje a gente vai tratar exatamente sobre isso, a Casa da Mulher Brasileira. A gente tem visto na notícia várias situações de feminicídios, mulheres morrendo, a violência contra a mulher tem crescido muito. E por isso vamos falar desse serviço que é tão importante aqui no DF, né, que está passando por umas situações bem complicadas. Aí, Carlos, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o que é a Casa da Mulher Brasileira, para as pessoas entenderem. Antes de falar um pouco do assunto, eu queria só mencionar que eu já estive durante muito tempo neste banco onde a Camila está sentada. É verdade. Eu tive a experiência de 3 anos de diretoria de sindicato, eu era da diretoria de comunicação e uma das atribuições minhas, que agora é da Camila, é de apresentar aqui o programa. E para mim é um prazer muito grande saber que o programa continua com a Camila, com firme e forte, e obrigada. Muito satisfeito também de poder estar desse lado aqui. Bom, vamos falar um pouco da Casa da Mulher Brasileira, né, Camila? A Casa da Mulher Brasileira já era um projeto da época do governo Agnello, do primeiro mandato do governo Dilma, que tinha como objetivo básico congregar em um mesmo espaço diversos serviços de enfrentamento à violência contra a mulher. Até onde eu sei, o projeto da Casa Mulher Brasileira ele foi inspirado num projeto latino-americano chamado Ciudad de las Mujeres, se não me engano, de Honduras ou de algum país desse da América Central, não vou me recordar, que também, de alguma forma, juntava esses mesmos serviços em um mesmo espaço. No caso em particular aqui do Distrito Federal, nós fomos a segunda casa a ser inaugurada. A primeira casa foi no Mato Grosso, em Campo Grande. Campo Grande ou Cuiabá? Bom. Tem outros estados. Sim, então, tem né? outros estados. A Casa da Mulher Brasileira de Brasília foi a segunda a ser inaugurada. E ela funciona da seguinte forma. Ela reúne em um mesmo espaço diversos serviços de enfrentamento à violência. Nós temos lá o Ministério Público. Sim. Tribunal de Justiça, Polícia Civil, também tem um serviço de atendimento psicossocial que faz o trabalho de triagem e acompanhamento dessas mulheres, e eu faço parte do serviço psicossocial. Temos também um serviço de promoção de renda, de emancipação das mulheres no mercado de trabalho como uma forma de resolução, não digo de resolução, mas como uma forma de empoderamento à mulher para que de alguma forma ela possa sair dessa condição de violência. Temos também no projeto aqui da Casa da Mulher Brasileira do Distrito Federal a participação da PM. Temos um projeto formidável da PM chamado Provide, que é um serviço da PM de acompanhamento de vítimas e autores de violência que estão com medida protetiva. Legal. E que de alguma forma a situação de violência insira algum tipo de cuidado especializado em relação à situação de violência. A PM ainda tem esse projeto aqui na Casa da Mulher Brasileira, mas ele ainda não aconteceu. E a ideia da Casa da Mulher Brasileira é justamente poder trabalhar nessa articulação de diversos serviços para o atendimento dessa mulher. E isso é muito importante, né, Carlos? Porque eu trabalho no CREAS, né, com violências, com violações de direitos, e a gente vê que essas pessoas, elas pingam de serviço em serviço, né? Elas fazem um atendimento numa área, depois elas têm que se deslocar para outro local, depois para outro. Exato. E isso traz maior dificuldade, né, para acessar os serviços. Sim. Então, esse é o intuito básico da Casa da Mulher Brasileira, de alguma forma você poder reunir no mesmo espaço todos esses serviços para evitar uma coisa que é muito comum, infelizmente, nesse tipo de situação, que é a revitimização da mulher. De alguma forma, não só a revitimização, mas todo o périplo que essa mulher tem de uma unidade para outra, e às vezes em um determinado lugar que é distante da casa dela. E infelizmente em Brasília até hoje nós temos uma única delegacia de atendimento à mulher. Então se uma mulher da Ceilândia é vítima de violência, ela tem que se deslocar para a delegacia de atendimento à mulher aqui, que é na Asa Sul. Isso. E a gente sabe que um processo como esse leva tempo, então ela vai ter que ir mais vezes. Então, de alguma forma,
o projeto da Casa da Mulher Brasileira tem esse enfoque. Não, isso é importante. O índice de violência tem aumentado. Sim. E eu queria saber como é que está hoje a Casa da Mulher Brasileira, né? Porque ela ficava ali ali é 601? Sim, na 601 Norte. Próximo ao Serpro, próximo a Codevasp, assim. Uma das coisas que é um projeto interessantíssimo, mas tem algumas dificuldades que a gente, de alguma maneira, está tentando, desde o início, a gente está precisando, de alguma forma, enfrentar isso, e a gente vem fazendo isso. Por exemplo, tem um problema grave em relação à questão da localização da Casa da Mulher Brasileira. O que acontece? O funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, ele funciona com um convênio entre o governo local e o governo federal. Toda a parte de construção, manutenção, recursos materiais, por assim dizer, da Casa da Mulher Brasileira é de responsabilidade da União. E o que acontece? Para a construção da Casa da Mulher Brasileira, deveria ser um terreno da União. Sim. E um dos únicos terrenos da União que são mais bem centralizados é justamente naquela localização. Então, quando ela foi inaugurada, havia-se a perspectiva de se criar, por exemplo, uma linha de ônibus especializada para a Casa da Mulher Brasileira, mas isso não aconteceu por uma série de fatores. Eu, particularmente, entendo, por exemplo, que ela funcionaria perfeitamente, aí eu estou falando como psicólogo, alguém que trabalha lá, ela funcionaria perfeitamente na área central de Brasília. Só que Brasília é tombada, então não é possível, por exemplo, construir uma Casa da Mulher Brasileira, sei lá, logo acima da rodoviária. Sim. Então tem essas limitações. E lá realmente é ruim o acesso, O acesso não é dos melhores, mas a gente percebe o esforço que a gente tem da gestão da Casa da Mulher Brasileira, e isso desde o início. Eu tenho que ser justo com todos que participaram da gestão da Casa da Mulher Brasileira. Sempre houve um esforço muito grande para que o transporte, de alguma maneira, fosse facilitado. E apesar disso, assim, apesar dessa dificuldade, os atendimentos aconteciam, só que não aconteciam de acordo com a real demanda que a gente percebe em relação aos casos de feminicídio, aos casos de violência contra a mulher. O que eu estou querendo dizer é que poderia ser melhor. Sim, um serviço adequado, mas poderia ser muito melhor. Com certeza. E eu lembro que tinha esse esforço mesmo, tinha um horário que saía um carro, acho que da área central ali da rodoviária. Isso tinha, né? E só que ela não está lá hoje, né? Ela não está funcionando lá hoje. Um outro problema que aconteceu também. No processo de construção da Casa da Mulher Brasileira, houve alguns problemas de projeto, de solo. Eu não tenho muito detalhe disso, mas a casa literalmente estava trincando por um erro de cálculo, por um erro de projeto da casa. Porque é novo, né? Era uma construção nova. Uma construção nova. Eu cheguei a ir lá conhecer e os espaços eu achei bem legal, a divisão dos espaços, tinha brinquedoteca. Ainda tem. Ainda tem lá. E aí o que acontece? É um terreno que é meio arenoso, então na época da construção de Brasília, ela começou, da construção da casa, ela começou a ter alguns problemas que não inviabilizavam o funcionamento, mas deixavam o funcionamento precário. Então o bloco, por exemplo, a área que era para ser do Tribunal de Justiça, teve que ser interditada e o pessoal do Tribunal de Justiça foi encaminhado para uma outra sala. O pessoal da PM não pôde estar participando diretamente, porque também o bloco que era da parte da PM também estava rachando. Mas a casa estava funcionando, ela foi inaugurada em junho de 2015, até agora, mais ou menos agosto de 2018, ela estava funcionando, teve alguns problemas com manutenção, a gente ficou um tempo fechado por conta de uma chuva forte que teve em 2016, mas a casa ia funcionando. Só que agora, em agosto de 2018, a casa teve que ser interditada por uma questão de estrutura grave. A Defesa Civil teve que interditar, então por uma questão de bom senso, a casa foi interditada e algumas obras começaram. Só que o que acontece? Infelizmente aconteceu um jogo de empurra entre o governo local e o governo federal em termos de qual seria a responsabilidade em relação a esse problema que está acontecendo. E nesse jogo de empurra, que naturalmente poderia acontecer, as coisas estão empacando. Agora que, de alguma maneira,
o governo federal está começando a se mobilizar para que a coisa ande, mas mesmo assim não está na velocidade que a gente gostaria que fosse. Eu tenho que reconhecer o esforço da Subsecretaria da Mulher aqui, de enfrentamento à violência, e também o esforço da coordenadora da Casa da Mulher Brasileira para que a obra prossiga, porque não tem como a gente voltar a funcionar com um espaço precário daquela forma. E hoje vocês estão em algum lugar específico? Pois é, o que está acontecendo? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu um espaço para o atendimento adequado das mulheres, e as outras unidades aqui da SEDES-TEMID, que específicas para enfrentamento à violência, também já estão bastante comprometidas. Sim. E não dá, uma das coisas que a gente estava tentando fazer, mas não era possível por uma questão de espaço, era realizar atendimentos aqui no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, no metrô da 102 Sul. Sim, só que não tem como. No centro da 102. Ela é pequena mesmo. Então, um ou outro caso, atendimento em grupo estava acontecendo lá. Mas agora a gente recebeu a notícia, e a gente já vai começar isso já na semana que vem. Alguns atendimentos, em particular atendimentos de grupo, vão começar a acontecer lá no CTC do Guará, que é o Centro de Treinamento e Capacitação daqui da SEDES. É um lugar provisório, sim, enquanto não se arranja um outro local provisório também mais adequado, que a Secretaria está correndo atrás, e a coordenação da Casa da Mulher Brasileira está correndo atrás, para que a gente possa fazer um atendimento mais eficiente, por assim dizer. E a perspectiva é de que, fato, a casa volte a funcionar a todo vapor somente no ano que vem. Né? Tem um processo eleitoral envolvido e a gente não sabe como é que vai ser. Até lá, muita coisa pode acontecer, né? Exato. A gente não sabe quem vai ganhar as eleições, qual vai ser o projeto de governo para o ano que vem. E, assim, isso é resultado também, né, do descaso que a gente vem enfrentando. Com certeza. A gente já falou aqui várias vezes, né, como está a assistência social, os serviços de política para mulher, eles também estão nessa situação, tanto nacionalmente quanto local. O descaso do governo de Temer, de Hollenberg, os ajustes que eles vêm aplicando. Passou a emenda constitucional 95, que congela, na verdade, gastos nas áreas sociais, e que essa é uma das áreas que está sendo prejudicada, né? Não é só saúde, educação, é assistência também, a área de política para mulheres, e a Casa da Mulher Brasileira entra nesse processo. E aí, também. Camila, você me permite dizer que é o seguinte, não é só uma questão de estrutura, de problema estrutural, físico que a gente vem sofrendo. A casa deveria funcionar 24 horas e não está funcionando, por uma questão de falta de recursos humanos. E aí você tocou no assunto. Isso aconteceu por uma opção do governo local de fazer uma política de ajuste fiscal. Sim. Estamos esperando um concurso público há muito tempo, há mais de anos, e os servidores que trabalham na Casa da Mulher Brasileira são servidores da carreira pública de assistência social. E esse concurso não aconteceu e não tem perspectiva de acontecer ainda, sabe lá por quê. Eu queria entender o que está acontecendo, porque desse concurso não acontecer. E aí, assim, não está funcionando 24 horas, a unidade de acolhimento, tem uma unidade de acolhimento temporário, eu esqueci de dizer isso. Isso que eu ia falar, né? Estava previsto. Estava previsto uma unidade de acolhimento temporário para mulheres que são vítimas de violência no processo da obtenção, por exemplo, da medida protetiva, ou seja, a mulher ficava na Casa da Mulher Brasileira até 48 horas até a liberação da medida protetiva. Sim. Isso não está acontecendo por falta de servidor. Então, olha, eu não vejo nem movimentação em termos de terceirização, sabe? Não é uma coisa adequada, na minha opinião, mas nem isso está acontecendo. Então, assim, a Casa da Mulher Brasileira está trabalhando no limite, assim como os demais serviços de enfrentamento à violência estão trabalhando no limite. Está abandonada a assistência, né? E na nossa greve que aconteceu esse ano, um dos acordos do governo foi o concurso público. E que não aconteceu. E eles apresentaram um calendário com as etapas do concurso público e furaram todas as datas. Tudo. Esse concurso, o Hollenberg agora divulgou em campanha que
que foi uma conquista dele, um concurso da assistência, e eu não entendi de onde ele tirou isso, porque não existiu esse concurso. Ele está parado. Existe uma lógica de terceirização no nosso serviço, que são através das parcerias, e que algumas... A última que aconteceu, que na verdade nem é nova, né? Que foi o da abordagem, mas foi uma troca de convênio. Eles tentaram também fazer uma parceria com o Cadastro Único recentemente, que não aconteceu também, né? E a gente precisa desse concurso para tocar os serviços, para atender essa população. Isso demonstra o descaso que o Hollenberg tem com a população mais pobre do DF, com as pessoas vítimas de violência, porque isso é atingido tanto o público, as mulheres vítimas de violência, as crianças, idosos vítimas de violência, as pessoas que estão desempregadas, que o desemprego só tem aumentado, diferente da proposta que inclusive o Temer falou que ia acontecer com a reforma trabalhista, com a emenda constitucional 95, que ia aumentar o emprego, e não, isso não é o que está acontecendo. E isso sobrecarrega a assistência. Sobrecarrega a assistência no sentido de que o primeiro local que as pessoas batem na porta quando estão desempregadas, quando estão sem alimentação, quando sofrem violência. Um dos primeiros locais é a assistência social. Né? E a situação da Casa da Mulher Brasileira é a situação dos CREAS, dos CRAs, das unidades de acolhimento para crianças, adultos. E a gente precisa estar aí na luta sempre. E estamos, os servidores estão na luta para isso, e a gente pede que a população do DF, né, movimentos sociais, se somem a essa luta. E sabe, Camila, tem uma coisa também que me preocupa muito, aí falando um pouco, uma coisa que eu estava pensando antes de vir para cá, é a questão do nosso processo eleitoral que a gente está vivendo. Infelizmente, a gente corre o risco de ter como governante do nosso país um ser abominável, desculpa quem vota nele, mas a minha opinião, que tem como perspectiva uma pauta completamente machista, misógina e retrógrada em relação à pauta das mulheres. É um cara que defende claramente que mulher, sim, deveria receber menos porque engravida. E você imagina o que é ter toda essa estrutura estatal na mão desse cara. A Casa da Mulher Brasileira, é uma coisa que eu percebo que pode acontecer. Se acontece a eleição dessa figura, a Casa da Mulher Brasileira não funciona, não volta a funcionar. Porque uma das coisas que a gente trabalha é com a perspectiva de gênero. E essa palavra está sendo demonizada. Então, assim, a gente está na véspera de uma eleição, a gente tem eleição agora domingo, eu acho que as pessoas têm todo o direito de votar em quem quiser, mas a gente precisa pensar nas consequências de quem a gente vai escolher. E, na minha opinião, esse tipo de governante, de alguma maneira, representa uma ameaça, sim, porque é uma lógica de enfrentamento à violência baseada apenas na punição. E isso não é suficiente para o enfrentamento à violência contra a mulher. Isso não resolve. Porque boa parte porque, assim, boa parte das mulheres que são atendidas não veem um agressor meramente como um bandido que tem que ser exterminado. Não, há uma relação afetiva, mas que precisa de alguma maneira haver um esforço de rompimento daquele ciclo de violência, e o autor de violência precisa ser reeducado. Isso é interessante você falar, né? Eu ia até pedir para você falar um pouco desse processo, porque as pessoas não entendem por que isso acontece, né? E demonizam o gênero como se fosse... que as pessoas falam que como se fosse mimimi, aí falam essas frases, né, que é típica dessa pessoa que é em briga de marido e mulher não se mede a colher, esses mitos de que a mulher apanha porque quer, e são absurdos, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, que você trabalha mais com esse tema. Pois é, para quem está assistindo aqui em casa, essencialmente falar sobre gênero é falar sobre isso que a Camila falou, de fazer uma desmistificação de certas crenças que a gente tem em relação a qual é o meu papel de homem e qual é o meu papel de mulher na relação com o mundo e com as pessoas. E existe um movimento muito forte de retomada da ideia de que, de alguma forma, a mulher tem que ser submissa na relação social com as pessoas. Tem que voltar a trabalhar em casa, não pode mais sair de casa para trabalhar, tem que receber menos.
a lógica, por exemplo, desse cidadão que quer ser eleito, de que, de alguma maneira, para as mulheres eu vou proteger os filhos para que elas não percam os filhos. Ok, tudo bem, mas vejamos como é que fica a questão da emancipação, da discussão de certos valores que, de alguma maneira, são demonizados por conta disso. Parece que a palavra gênero tomou uma lógica de significado completamente inadequada e completamente distorcida sobre o que é falar sobre gênero. Em essência, falar sobre gênero é, de alguma maneira, a gente poder falar das diferenças que existem e da necessidade que a gente tem, de alguma forma, de poder ter uma leitura crítica de como acontece a violência entre uma mulher e um homem. Sim. E de não responsabilizar, por exemplo, da gente poder entender que falar sobre gênero com mulheres e homens, por exemplo, é a gente permitir que, de alguma forma, a gente quebre certos paradigmas em relação ao fato de que, por exemplo, são as mulheres que provocam os homens numa situação de violência. Sim, é um absurdo, né? Absurdo. E muita gente fala isso. Sim, sim. Há uma movimentação, por exemplo, de legitimação. Como é que eu posso dizer, gente? É tanta coisa, assim. É muito... Muito complexo. Muito assim. complexo. Falar sobre gênero, por exemplo, é desmistificar, por exemplo, a ideia de por que o homem, de alguma maneira, numa relação, ele tem que ser sempre dominante. Sim. Por que de alguma maneira, numa relação, o homem, de alguma forma, ele tem que ter com as pessoas e com o mundo um papel de pouca capacidade de reflexão. E a mulher tem que ficar nesse local de submissão, de dizer ok para tudo, né? Uhum. E isso vem também, que eu observei muito nesse período eleitoral, inclusive mulheres falando que são contra o feminismo. Sim. E que é uma confusão também sobre o que é feminismo, né? Uhum. É falar, eu sou contra o machismo e também contra o feminismo. Sim. E, na verdade, o feminismo é um movimento que luta a favor do direito da mulher, da igualdade de direitos. Foi o que garantiu o direito ao voto, o direito ao trabalho, a mulher poder trabalhar. A liberdade sexual. A liberdade sexual, a liberdade de fazer suas escolhas. Sim. E é muito sério isso que está acontecendo. As pessoas demonizam e pensam que feminismo é a mesma coisa que machismo. Sim, não é. Ao contrário, não são extremos opostos, são coisas completamente diferentes. Quer ver uma coisa que me veio na cabeça aqui agora, por exemplo, assim, uma das coisas que provoca muita tensão no casal é sobre a questão da mulher querer trabalhar. Sim. Sabe? Tem muito homem que não aceita e estabelece como... E no início um relacionamento muitas vezes é estabelecido como proposta de acordo de relacionamento nupcial, por assim dizer, não, você para de trabalhar que eu vou te sustentar. Sim. Só que esse é um primeiro passo para que você comece a ter uma relação baseada numa dominação, num controle, em toda uma movimentação para que a autonomia da mulher se acabe, que ela se resuma apenas no papel de cuidador do lar. E a gente sabe que não é isso. Não é isso. O ser humano é muito mais amplo em relação a isso. As mulheres têm diversas necessidades, assim como os homens, e isso tem que ser entendido e respeitado. Uhum. Colocar a mulher nesse papel é um absurdo. Sim. Sim. Né? Eu hoje, quando eu ouço essas coisas, né, eu enquanto mulher... Eu ouço as pessoas falando essas coisas, eu falo, gente, como assim? Né? Como é que eu, Camila, por exemplo, vou ter que escolher entre ter um emprego e ter direitos? Né? Como é que eu, Camila, por que eu, como assistente social, tenho que ganhar menos que um colega assistente social porque eu tenho a capacidade biológica de engravidar? E hoje, na nossa área, a gente vê... Muitas famílias, a grande maioria das famílias que a gente atende são chefiadas por mulheres. A maioria dos homens, dos pais das crianças nessas famílias, em famílias com crianças, abandonaram a casa, não assumem a responsabilidade nem de cuidado, nem financeira. Uhum. Imagina essas mulheres não podendo acessar emprego, tendo que aceitar mandos e desmandos,
Mulheres que chefiam casas, cuidam de crianças, cuidam de idosos, cuidam de uma família inteira. E isso, as pessoas não pensam nisso, né? Não entendem essa... Não conhecem essa realidade, não sei. E muitas vezes essas mulheres são estigmatizadas. O candidato a vice do cidadão aí falou que casa em que só existe mãe e avó é antro de degenerados. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Isso é de uma tosquice, de uma falta de compreensão da realidade e do que é a sociedade brasileira hoje. O que você falou, a maior parte das casas são chefiadas por mulheres. Exatamente. Que denota o quanto que, de alguma forma, existe todo todo esse movimento de retrocesso, tem uma lógica patriarcal muito consolidada. A reforma trabalhista, por exemplo, está, de alguma maneira, propôs certas coisas que são verdadeiros retrocessos. Por exemplo, se permite agora, na reforma trabalhista, que uma mulher gestante possa trabalhar em um ambiente insalubre. E que é absurdo. Sabe lá o que vai acontecer agora? Eu fico temendo, assim, até que ponto, por exemplo, as licenças maternidades podem ser diminuídas. Sabe, assim... E as mulheres acumulam vários trabalhos, sim, essas mulheres, né? Porque elas trabalham fora, tripla jornada. Cuidam dos filhos, cuidam da casa, e são vários trabalhos, né? Que a sociedade diz que tem que ser da mulher e que não tem que ser. E são as maiores vítimas de violência afetiva, as violência intrafamiliar, violência do lado, mas a gente tem que também levar em consideração também da violência que os homens sofrem, que é a violência que acontece na rua, a violência que acontece nos espaços públicos, que é a violência que acontece por uma lógica de enfrentamento de certas questões muito construída em cima de uma questão de gênero em que o homem, de alguma maneira, não leva desaforo para casa de forma alguma, sabe? Sim. Isso é uma construção de gênero, sabe? Sim. Eu já tive a possibilidade de trabalhar em um serviço de atendimento a autores de violência, assim, e o que a gente mais repara na fala dos homens e na história de vida deles é que falta a esses homens, por exemplo, um espaço em que possa se falar o masculino sem ser essa heteronormatividade adoecida. Sim. Que é uma professora da UNB chamada Valesca Zanello fala que os homens vivem na casa dos homens, assim, e uma casa dos homens em que essa noção de heterossexualidade ela é muito voltada é muito orientada pela dominância e pelo enfrentamento às questões de uma forma muito violenta, muito agressiva. E isso é um problema. E esses homens, quando são atendidos em grupo, por exemplo, a gente nota que falta os homens um outro espaço de socialização e de fala que não seja apenas o boteco, que não seja apenas o futebol, não que futebol seja uma coisa ruim, mas outros espaços em que os homens possam falar das suas angústias sem que se sintam humilhados, sem que se sintam coagidos. Esse é um problema muito grande que a gente tem. O assunto é enorme, né? Mas infelizmente o programa está chegando ao fim. A gente até talvez estenda um pouquinho agora, né? Porque eu vou pedir para você falar, Carlos, as palavras finais. Sim. Que essa discussão de autores de violência também para mim é super interessante, assim, né? Que pouco se fala sobre o local dos homens, né? Como é que é esse sentimento e tal. E acho que é uma coisa que a gente pode trazer mais pra frente, sim, inclusive, para falar um pouco mais. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa sua mensagem final para o público que está assistindo a gente. Olha, eu agradeço mais uma vez aqui o espaço aqui da TV Sindicasc, mais uma vez eu tenho um certo saudosismo, sabe, de estar sentado hoje numa cadeira diferenciada. Agradeço muito o espaço que vocês deram aqui. A gente espera que a Casa da Mulher Brasileira volte a funcionar a todo vapor. É um lugar com pessoas fantásticas, com pessoas super esforçadas, que precisa de alguma maneira poder se investir nisso. É um projeto muito bacana, muito legal e que a gente espera que de alguma maneira a nossa gestão olhe com cuidado o que está acontecendo. E mais uma vez agradecer aqui o espaço que vocês deram e à disposição para outros programas. E eu também aqui agradecer você, Carlos. O Carlos acho que foi o primeiro, né, Carlos, aqui, foi na gestão que você estava que se criou a TV Sindicasc, esse espaço.
E eu fico muito feliz do Carlos estar aqui também, que me deu várias dicas, né, para estar aqui no TV Sindicasca. Conversa de bastidor, né? Ainda fico meio tensa. Não, mas é ótimo, você está falando muito bem. E chamar a população para estar mobilizada, porque eleições estão aí. Quando forem votar, olhem o programa da sua candidata ou do seu candidato. Não votem simplesmente por ódio, sem saber em quem vocês estão votando. Então, olhem o programa, fiquem atentos a isso, porque a gente está falando do nosso país e de vidas, né? Não é só sistema econômico, não é só... Não, a gente está falando da vida das mulheres, da vida de crianças, de idosos, das nossas vidas, da população negra, da população indígena, enfim... dos povos tradicionais, e a gente chama vocês a estarem atentos nesse processo eleitoral, que já é agora, primeiro turno, pelo menos agora, e independente de eleição, estar em luta, estar nas ruas, porque não é só processo eleitoral, a gente sabe bem disso. Na verdade, o mais importante é a gente estar na rua lutando pelos nossos direitos. Porque governo vai e vem, mas os nossos direitos estão aí. Com certeza. Sendo violados todo dia, sendo retirados, né? Agora constantemente estão tentando retirar nossos direitos. E vamos estar juntos nas ruas, lutando. E lembrando que dia 10, agora quarta-feira, nós da assistência, né, social, faremos uma concentração na 515 a partir das 15 da tarde e paralisação a partir de 12 horas, de meio-dia. Tá, gente? Estejam lá na concentração para a gente reivindicar melhores condições de trabalho, para a gente reivindicar o concurso público, a GPS e o cumprimento da lei. Muito obrigada, Carlos, mais uma vez, e até o próximo TV Sindicasca.